Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nós estamos felizes por mais uma oportunidade de juntos louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Convido você e sua família nesse momento a baixar a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Te rendemos graças, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos neste momento, Pai, nesse culto que vamos prestar ao Senhor, te exaltar, ó Deus, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado perto de nós. Mesmo, Senhor, em momentos difíceis, nós temos sentido a Tua presença ao nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando. E nós queremos nessa hora louvar o Teu nome e Te glorificar, porque o Senhor é o Deus Emanuel, é o Deus que está conosco. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado, Senhor, por estar cuidando de cada um de nós. Obrigado pelas Tuas mãos que estão estendidas sobre a Sua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. E agora, convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo 99, versos do 1 ao 9. Peço a tua atenção para essa leitura. E após a leitura, nós vamos cantar o hino 32, Deus Fiel. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles ao teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabelece o direito, executa o juízo e a justiça em Jacó. Amém. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes: ó Senhor nosso Deus, fostes para ele Deus perdoador, ainda que tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Deus fiel.
boa noite, graça e paz, que o Senhor te abençoe ricamente, você e sua família. Eu quero te convidar a abrir comigo no livro dos Atos, capítulo 20, verso 35, nos diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer aos necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Essas palavras são do apóstolo Paulo, que, falando à igreja em Éfeso, traz no finalzinho, antes de orar por eles, a referência às palavras ditas por Jesus. Ele faz referências às palavras ditas por Jesus em outra ocasião. E aqui o apóstolo Paulo traz um tema muito importante, resumindo a sua fala, dizendo aos líderes da igreja a importância de dar, de compartilhar, de partilhar aquilo que tem recebido do Senhor, e ele enfatiza dizendo que é muito melhor dar do que receber. Obviamente nós sabemos que é muito bom, e felizes também são aqueles que recebem, mas sobretudo há uma ênfase aqui dada pelo apóstolo Paulo, segundo as palavras do próprio Jesus anteriormente, que é muito melhor dar do que receber. Felizes, muito felizes são aqueles que assim procedem. Eu quero te convidar nesse instante, no final do nosso culto, nós temos sempre ali colocado os dados da nossa conta bancária para você ter a oportunidade de contribuir, de partilhar daquilo que Deus tem te abençoado muitíssimo nesses dias. São dias difíceis, sim, mas, sobretudo, nós temos visto e percebido e de fato, testemunhado que Deus tem nos abençoado muitíssimo. Faça isso, no final do culto, observe ali a nossa conta, anote os dados e que Deus possa te abençoar muitíssimo, ricamente, em nome de Jesus. Nós vamos louvar mais um pouco nesse instante com os irmãos da música da nossa igreja, que você possa adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é furioso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, sua dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, é escudos aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E digno é o Cordeiro de Deus, e digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. E digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. E teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia e justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia e justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. E teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia e
justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E teu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Chegamos no Salmo 132, irmãos e irmãs. Ainda não é o final da série de exposição dos Salmos de Romagens. Nós temos mais 2 salmos pela frente. No entanto, nós percebemos o quanto tem sido para nós muito especial essa palavra, essa exposição desses salmos, um tempo de aprendizado, de muito aprendizado e certamente de inquietação, de perturbação ao longo das exposições, porque Deus tem falado ao nosso coração e nos encorajado a muitas coisas. Este salmo é o salmo maior entre os 15 salmos de Romagens. O Salmo 132 tem 18 versos. Eu preciso aqui até mesmo fazer uma correção do que disse anteriormente, dizendo que o Salmo 131 era o menor entre eles. Na verdade, ele faz parte dos 3 salmos menores que compõem também o grupo de salmos de Romagens, que são os Salmos 133, que veremos domingo que vem, e o Salmo 134, que também tem 3 versos, ok? Então, ele faz parte desses 2 salmos, compondo aí 3 salmos menores no grupo de salmos de Romagens, tá bom? Só para esclarecer e deixar bem certinho aí para vocês, no que diz respeito ao conhecimento, ao aprendizado. Eu quero te propor nessa noite, para nós, fazer 2 leituras desses salmos, até porque a estrutura dele nos convida a isso e ficará mais claro o entendimento seu na exposição dessa palavra. Então nós leremos os versos de 1 a 10 inicialmente e posteriormente faremos a leitura dos versos de 11 a 18. Eu te convido então a abrir comigo o Salmo 132 e acompanhar essa leitura aí na sua casa. Dizem assim, os primeiros 10 versículos: Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de ti, teu servo, não rejeites o teu ungido. Até aqui, nós vamos orar agora e depois lermos então a segunda parte. Senhor, obrigado por mais uma vez expor a tua palavra, ter esse privilégio que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por mais um domingo estarmos diante da tua palavra, que é fortalecedora, encorajadora, inspiradora e que nos move em direção ao teu propósito, à tua vontade. Obrigado mais uma vez, assim nós oramos. Amém e amém. Eu me lembro, na verdade, ao preparar o estudo, ao preparar a mensagem para essa noite, eu me lembro de um fato que eu e a Adriana vivenciamos na nossa vida, comprando no tempo em que nós ali compramos o nosso imóvel. E
Como todo casal, nosso coração naquele dia estava bem agitado, muito feliz, toda a euforia, aquela coisa gostosa de poder comprar o imóvel, a nossa conquista, que Deus abençoou tanto. Chegamos ali na agência, junto com a corretora e também com o ex-proprietário, e sentamos na mesa para começar os trabalhos de negociação. E num determinado momento da conversa, da negociação, algo estranho aconteceu. A corretora se aproxima e, ao pé do ouvido, diz que gostaria de falar comigo e com a Adriana reservadamente. E então nós saímos para conversar e ela passa então ali num lugar reservado a revelar aquilo que assustou-nos bastante e de certa forma jogou um balde de água fria ali na nossa euforia, na nossa alegria. Ela disse o seguinte, que o ex-proprietário disse para ela que haviam 5 anos já que o IPTU não tinha sido pago. Tinham 5 anos que as parcelas estavam atrasadas e que ele iria pagar, que nós poderíamos assinar um contrato e que ele iria cumprir com o compromisso de quitar esses 5 anos. E aí então nós pedimos um tempo para conversar, eu e a Adriana, a corretora saiu e ali nós passamos a conversar e a pensar nas possibilidades. E chegamos à conclusão de que iríamos correr o risco, tínhamos 2 possibilidades, correr o risco de esperar, acreditar que ele iria cumprir com a sua promessa de pagar os 5 anos de atraso das parcelas, ou nós então assumiríamos essas parcelas e aí pagaríamos, mas não estávamos decididos de fato a não retroceder com a negociação. Nós iríamos assinar o contrato com essas 2 possibilidades em mente. Acreditar que ele pagaria ou, se ele não pagasse, nós então teríamos que pagar esses 5 anos de atraso de IPTU. Retornamos para a conversa e aí assinamos o contrato e o final da história é que, graças a Deus, num período de 1 ano, menos de 1 ano, ele então quitou os 5 anos de IPTUs ali atrasados. Que bênção, né? Graças a Deus por isso, e hoje nós moramos lá, inclusive na nossa casa abençoada. É interessante que quando a gente pensa sobre isso e ao preparar esse texto de hoje, veio em mente esse fato, porque esse texto é na verdade um pacto. São termos que são apresentados a partir dessa perspectiva, com essa formação, com essa configuração de um contrato que Deus estabeleceu. Na verdade, a primeira parte ali, Davi estabeleceu diante de Deus, apresentando os seus termos nessa primeira parte do texto, dos versos de 1 a 10, que é a primeira parte, ou a quem é o contratante, né, se assim a gente pode dizer. Davi apresenta os termos nesse contrato, nesse pacto, e Deus então também apresenta os seus termos dentro desse pacto entre Deus e Davi, Davi e Deus. Aqui na verdade não é apresentado por Davi este pacto, mas alguém se apresenta diante de Deus e aí como uma oração, na verdade, que é o próprio Salmo. O Salmo é uma oração, ele apresenta como se estivesse em mãos o contrato e passasse a ler diante de Deus, dizendo essas palavras iniciais que nós lemos e posteriormente as outras palavras que leremos. Mas observem que este salmo é então um salmo onde retrata Deus e Davi, né, nessa configuração de partes nesse contrato, e também que este salmo tem implicações na história da redenção, nos remetendo à esperança prometida, ok? Este salmo nos fala sobre isso e, portanto, eu quero mais uma vez trabalhar um tema muito especial: Deus de pacto, o Deus que faz alianças, o Deus que nos promete, mas que, sobretudo, é o Deus que cumpre as suas promessas a cada um de nós. Observem os 2 primeiros versos que
nos apresentado nesse texto, nesse salmo, inicialmente. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas promessas. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, aí abrem aspas. É interessante observar esses dois versos iniciais de alguém que se aproxima diante de Deus por meio da oração, trazendo este verbo, lembra-te. E aí aparece duas vezes o verbo, trazendo mesmo essa ideia, essa conotação de fazer com que Deus se lembre de fato do que ele mencionou e do que Davi também mencionou a Deus. Ele traz as duas partes, os termos apresentados pelas duas partes, inicialmente a de Davi. Mas eu quero chamar a atenção para algo muito especial, inicialmente nesse salmo, que diz respeito a essa forma de oração, de trazer uma espécie de trazer à memória de Deus as suas promessas, algo que não é inapropriado, algo que é autêntico, sobretudo, e que faz parte de muitos salmos. Muitos salmos iniciam assim, muitos salmos trazem essa proposta de oração, não que Deus é um Deus que sofre de amnésia, não porque Deus é um Deus que tem memória fraca, não é nada disso, mas é sobretudo fazendo referência, orando a palavra de Deus, e aqui é interessante observar que é uma das maneiras mais corretas, sobretudo, de orar a palavra de Deus, de fazer com que em nossas palavras, na nossa oração, sejam carregadas por um conteúdo que estão na palavra de Deus. Então, portanto, não é lembrar a Deus daquilo que Ele não prometeu, daquilo que não está na sua palavra, mas é autêntica a nossa oração quando sim, nós fazemos menção do que Deus prometeu. E isso nós podemos ver no Salmo de muitas maneiras, nos Salmos de muitas maneiras. Senhor, não te esqueças das tuas promessas. Senhor, até quando nós ficaríamos nessa situação? Senhor, livra-me. Senhor, o Senhor disse assim, o Senhor falou dessa maneira, o Senhor não se lembra do que o Senhor disse. Essas palavras aparecem em muitas orações nos Salmos. Então ela é autêntica, ela não é inapropriada, ela não diminui Deus, ela não afronta Deus, ela não confronta Deus de modo pejorativo, não, de forma alguma, mas sobretudo ela apresenta uma relação onde há uma aliança, há um pacto, há um compromisso desse Deus Todo-Poderoso. E vale a pena dizer inicialmente, nós vamos refletir mais à frente ainda nessa noite, vale a pena dizer inicialmente que, embora o salmista e nós também apresentamos a Deus ou iniciamos as nossas orações nesses termos, levando Deus a lembrar daquilo que Ele nos prometeu, daquilo que Ele prometeu em Sua palavra, nós temos a plena convicção, eu sei que você tem, eu tenho no meu coração, de que Deus é poderoso, é fiel para cumprir todas as Suas promessas realizadas, feitas na Sua palavra. Eu não tenho dúvida disso. Embora eu ore assim, embora eu possa orar assim, você também pode, mas certamente há no nosso coração de que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso e por isso então nós oramos assim, porque certamente Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus de pacto, um Deus que se relaciona por intermédio da sua aliança, da aliança que fez com o seu povo, da aliança que fez por intermédio de Jesus Cristo, que também veremos aqui nesse sermão dessa noite, na exposição dessa noite, mas sobretudo é um Deus que cumpre as suas promessas. Os termos que Davi inicialmente apresenta nesse contrato, nessa aliança, nesse pacto, são apresentados aí nos versos 3 e 4. E alguém então passa a dizer o que está neste contrato, que Davi fez com Deus e que Deus fez com Davi. E
é importante nós observarmos que as palavras ou os imperativos usados também nesses dois versos, 3 e 4, são semelhantes ao texto de domingo passado. Observem bem, Davi traz aí nesses termos estabelecidos entre ele e Deus da seguinte maneira: não entrarei na tenda em que moro, nem deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. São aí os 4 termos, e ele encerra no verso 5 dizendo: não descansarei enquanto não encontrar um lugar para Deus. Estes são os termos apresentados por Davi diante dessa relação, diante desse pacto. Senhor, eu não dormirei, não sossegarei, enquanto não encontrar para o Senhor um lugar para a sua arca, que aí nós já vimos ao longo das exposições do Salmo de Romagem. A arca não é Deus, a arca simboliza a presença de Deus, e era importante para o povo de Israel. E aqui Davi então faz menção nesses termos, apresentando esses termos, trazendo uma referência a um momento em que ele vivenciou, que a palavra de Deus vai descrever, que Davi então se depara diante de uma realidade na qual ele está desfrutando do conforto do seu reino, do seu trono, do palácio onde ele reinava, desfrutando de todo o conforto ali. E aí ele então se depara com a arca do Senhor ali num estado muito crítico, muito ruim, e ele coloca isso na sua frente, está diante dos seus olhos. Ele passa a refletir sobre isso, e os termos ali, as palavras ali usadas por ele, que ele não admitiria, de hipótese alguma, estar desfrutando de um conforto e a arca do Senhor, que simbolizava ali a presença de Deus, exposta de maneira ruim, sem conforto algum, sem estar protegida, sem estar guardada ou sem estar num lugar muito especial. E aí ele então faz essa promessa de construir, que é o templo do Senhor, o lugar onde essa arca ficaria. Nós vimos isso anteriormente no Salmo 122, não sei se vocês se lembram, que aí ele menciona, dizendo no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele traz a arca para Jerusalém, para ficar no templo, e ali então ele cumpre a sua promessa de ter um lugar onde a arca poderia ficar confortavelmente e estruturadamente. Davi então cumpre a sua promessa, mas antes de tudo ele diz que não sossegaria, não dormiria, não daria sossego para si mesmo antes de conseguir um lugar para a arca ficar. Os versos 6 diz para nós da seguinte maneira, que essa arca havia a expectativa de que ela estava em Efrata. Na verdade, Efrata era o lugar, terra natal onde Davi nasceu. Davi viveu boa parte da sua vida ali, mas não estava ali. A arca ficou pelo menos 20 anos ali em Jaaz, que é os campos de Jaaz, que na verdade são considerados Kiriat Jearim, que é onde a arca permaneceu por 20 anos, e ali ela estava. E então Davi queria levar essa arca, construir um lugar para que ela ficasse ali, a presença de Deus, e ele assim o fez. E os versos 7, 8 e 9 passa então o salmista trazer, depois de ter falado dos termos desse contrato, dessa aliança com Deus, ele passa então a fazer os convites para que de fato não somente Deus viesse a habitar neste lugar, não somente Deus viesse a assumir o seu trono, a estar com ele, com a arca da aliança, ali naquele lugar, no templo onde Davi construiu, mas sobretudo agora ele faz o convite também às pessoas, faz o convite aos sacerdotes, a adoração ao Senhor. Aqui então, até o verso 9, nós vemos isso acontecendo, esse primeiro pacto, ou a primeira parte desse pacto acontecendo
parte de Davi, ele apresenta os seus termos, as suas condições dessa aliança, desse contrato com Deus, e aí então nós passamos a ver na parte de baixo, na segunda divisão, os termos que Deus então apresenta a Davi. Observem bem que a questão que envolve tudo isso é um compromisso feito por Deus, sobretudo, embora nós ao longo da história percebemos, na história de Israel, na história de Davi, ao longo da história nós percebemos que esse trono não subsistiu por conta dos filhos de Davi, que não foram ou não estiveram num procedimento em conformidade com as palavras ditas por Davi. E aí então houve, independente dessa quebra no contrato ao longo da história pelos filhos de Davi e o seu sucessor Salomão, nós vimos isso ao longo da história, essa quebra no contrato por parte de Davi, sobretudo não encontramos, como disse anteriormente, essa deslealdade de Deus, essa quebra no contrato da parte de Deus. Isso vale a pena intensificar, vale a pena enfatizar, porque Deus é o Deus que não quebra contratos, é o Deus que não rompe as suas alianças, é o Deus que não desfaz do que já disse, é o Deus que zela pela sua palavra, é o Deus que cumpre as suas palavras. Eu me lembro mais uma vez das palavras em Números capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Deus não mente, Deus não é homem para que minta. Deus é um Deus fiel, é um Deus poderoso para fazer pactos conosco, para fazer alianças, mas sobretudo, muito mais do que isso, para cumprir as suas alianças, para cumprir os seus pactos. Nós passamos a ler então a segunda parte desse texto, a partir do verso 11, que diz o seguinte: o Senhor jurou a Davi com firme fundamento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança, aqui já entra o pacto de Deus, os termos que Deus estabeleceu e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Aqui estão os termos apresentados por Deus, e o verso 10 encerra da maneira que começou o verso primeiro. O verso primeiro faz referência de lembrar Deus, e ele intensifica no verso 10, pedindo para que Deus não rejeite aquilo que Davi apresentou, que não rejeite aquilo que Davi se dedicou a fazer, não rejeite a Davi, não rejeite o servo do Senhor. E começa então Deus a falar, ou apresentar os seus termos, ou dar a sua resposta a essa apresentação desse contrato que chega agora diante de Deus por meio da oração. Esses são os termos apresentados por Deus, termos que Deus iria, e como não somente prometeu, e como de fato fez, honrar esses compromissos, essa aliança, esse pacto que fez com o rei Davi. Há um texto muito interessante, muito especial, que reforça isso tudo, que está no livro dos Salmos ainda, Salmo 89, versículos
33 a 37, que dizem o seguinte: mas jamais retirarei dele a minha bondade. Deus dizendo: nem descansarei, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade, que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. É o Deus que promete e que cumpre as suas promessas. É o Deus de pacto, que zela pelo que falou, que zela pelo que prometeu. E Deus cumpriu as suas promessas. Deus cumpriu o que prometeu ao rei Davi. E isso teve implicações redentivas, teve implicação na história, na grande história da Bíblia, na redenção. Teve implicações importantes e que chega até nós hoje, sem dúvida alguma, para desfrutarmos de algo que Deus prometeu lá atrás, há muitos anos, e que hoje nós podemos desfrutar e, sobretudo, tem implicações seríssimas na esperança prometida por Deus, de que estará conosco, que estaria conosco por toda a eternidade, e que não abriria mão de estar no seu trono em hipótese alguma, em condições alguma, ou circunstâncias alguma, mas que permaneceria ali e que cumpriria de estar com os seus reinando soberanamente, e nós poderíamos desfrutar dessa presença maravilhosa do Deus Altíssimo. Esse texto, o Salmo 132, ele é tremendamente importante no que diz respeito a essa verdade da redenção, a essa realidade da redenção, que então, embora não sustentada pelos filhos de Davi, não sustentada pela geração posterior a Davi, mas que Deus estabelece uma promessa feita a Davi e que estenderia ao longo por toda a eternidade, independentemente da infidelidade dos seus filhos, independentemente da quebra do contrato realizado por seus filhos de não sustentarem a aliança ou compromisso que o seu pai, Davi, fez com Deus. Deus, independentemente, permanece fiel, independentemente da minha ou da sua infidelidade. Deus permanece fiel e cumpre as suas promessas, e isso não mudará. Nada pode mudar isso, nada mudará isso, e isso, na verdade, se estabelece em Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que veio encarnado nessa terra, viveu entre nós, veio para nos dar salvação, veio para ser presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco, e que vive para todos sempre. As palavras descritas em Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, fazem referência a essa verdade, ao Deus que veio firmar a aliança, o pacto que Deus, o Pai, fez conosco, com o seu povo, por intermédio inicialmente com Davi, e se estendeu até nós, que não se rompeu ao longo da história, e que não se romperá ao longo da história. Deus diz assim para nós, em Lucas capítulo 1, verso 33, as palavras são as seguintes: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, Deus, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Absolutamente não terá fim. O que Deus prometeu a Davi outrora se configura, se confirma, se consuma em Cristo Jesus, se confirma na aliança estabelecida
anteriormente na pessoa de Jesus Cristo, agora para cada um de nós, e não se romperá, não se findará, não terá o seu fim, porque este é o trono aonde agora Jesus Cristo senta, o trono de Davi, que os seus filhos não sustentaram, mas que Jesus Cristo então vem e se assenta nesse trono, sustentando este pacto, sustentando essa aliança de um Deus que não mente em hipótese alguma, que não tem possibilidade de mentir, o Deus que é impossível de mentir para o seu povo, de mentir para nós, de mentir para a sua igreja, de mentir para os seus filhos. Esse Deus sustenta a sua palavra por toda a eternidade. Há um Senhor sentado no trono em que Davi se assentou e que agora Deus, Jesus Cristo, está sentado para a glória de Deus Pai, um trono em que permanece para sempre, que não terá fim, uma promessa que se cumpre em Cristo Jesus, um contrato que é apresentado nos seus termos. Deus não quebra os seus pactos, Deus não interrompe os seus pactos, Deus não interfere nos seus pactos de forma a desistir do que prometeu, a desfazer do que prometeu. Certamente Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Nós estamos diante dessa verdade, irmãos e irmãs, diante desses dias em que nós vivemos, terríveis, difíceis, nós estamos diante dessa verdade. O que pode e deve trazer paz à nossa alma é de que Deus, o que Ele prometeu em Sua palavra, se cumprirá em qualquer circunstância, se cumprirá e já se cumpriu e se cumprirá por toda a eternidade e não terá fim. Deus é maravilhoso, é poderoso, é tremendo, e você pode tomar essa palavra para o seu coração em dias difíceis. Você pode permitir que essa palavra entre no seu coração em dias em que nós estamos vivendo, e não se abalar, em não se destruturar, mas se firmar nessa palavra com convicção, dizendo: Deus, a Tua palavra nos diz assim, o Senhor nos prometeu isso, o Senhor nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus, o Senhor nos prometeu que nós iríamos um dia estarmos reunidos com o Senhor, na Sua glória, para todos sempre, por toda a eternidade, assim como as palavras descritas por Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, os primeiros versos. Jesus, antes da sua despedida, antes da ascensão, Jesus diz aos discípulos: eu vou para o meu Pai, eu vou estar junto com o meu Pai, mas saibam de uma coisa, eu lhes prometo que vocês também estarão comigo um dia. Eu vou para preparar morada para vocês, eu vou para preparar um lugar para vocês, para um dia vocês estarem comigo, reunidos juntamente no meu trono, celebrando por toda a eternidade. É isso que deve nos mover, é isso que deve nos encorajar a continuar a jornada, é isso que deve nos proporcionar alegria no nosso coração, ser desafiador para a nossa vida. São as promessas que Deus é fiel para cumprir. É isso que deve agitar o nosso coração, no bom sentido, agitar a nossa alma no bom sentido, com alegria, com paz, com certeza de que Deus é o Deus que sim faz promessas, que sim, que é um Deus de pactos, que sim, que é um Deus de aliança, mas sobretudo, acima de tudo isso, é um Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia! A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, toda a adoração nessa noite. Eu encerro dizendo que nós podemos sim ter esperança,
que nós podemos sim não agitar o nosso coração e de fato assinar esse contrato, como eu e a Adriana fizemos ali na compra do nosso imóvel, mas aí sem temor, sem preocupação no nosso coração, porque Ele vai cumprir as suas promessas. Nós podemos sim assinar e crer que Ele é fiel, porque nós estamos diante de um Deus que não mente, de um Deus que promete e que cumpre. O nosso medo, então, é seguro não em nós mesmos, não na força do nosso braço, mas ele se torna seguro e nos traz paz em meio à tensão, às preocupações diárias, porque nós temos um Deus que não só faz a promessa, mas um Deus que cumpre as suas promessas. E todas elas estão na sua palavra bendita e maravilhosa, que eu e você podemos orar, apresentando diante dele, dizendo: Senhor, até quando? Senhor, não se esqueça. Senhor, lembra-te das tuas promessas. E ele certamente vai nos dizer, por meio dessa mesma palavra, dizer para mim e para você: eu cumprirei as minhas promessas. Eu sou um Deus que não mente. Assim como eu não menti para o meu servo Davi, eu permaneço o mesmo, o Deus imutável, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos orar e após essa oração nós vamos louvar ao Senhor, cantando mais uma música. Senhor Deus, Tu és o Deus bendito, Tu és o Deus maravilhoso, o Deus de promessas, o Deus de pactos, mas um Deus que zela pelas Tuas promessas, zela por Tuas palavras e cumpre-as de uma maneira muito especial por toda a eternidade. Obrigado porque podemos estar seguros em Tuas palavras, ditas, prometidas na Tua palavra, que hoje nós podemos ouvir de uma maneira muito especial. Acalma o nosso coração, Santo Deus, em meio a tantas dificuldades, e que a esperança não se desfaleça, mas que perpetue por toda a nossa vida, até que Cristo volte, de que Ele virá para nos buscar. O mesmo Deus que subiu ao seu trono, que foi para preparar lugar para o seu povo, possa vir nos buscar e nos levar para junto dEle, em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança e nós podemos acreditar, crer que isso irá acontecer, porque Tu és o Deus que cumpre as Suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Então adore a Ele, porque os olhos do Senhor estão aqui nesse lugar, eu sei, Senhor. Oh, aleluia. Se você crê, então diga para Ele, meu amado. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Ele é o Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os ouvidos deles estão sensíveis à Tua voz. Então declare: e os Teus ouvidos estão sensíveis para
Este é o Deus de aliança, este é o Deus de pacto, este é o Deus de promessas, mas sobretudo, acima de tudo, é o Deus que cumpre todas elas. E certamente você pode confiar nisso, em nome de Jesus. Recebam a bênção e tenham uma boa semana na presença do Senhor. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, Igreja do Senhor, povo de Deus, até que Cristo volte para buscar-nos, para estar com Ele por toda a eternidade, desfrutando da sua presença, agora e sempre. Amém e amém.